Fala, galerinha! Outro problema elementar de física que a gente vai tratar com as ferramentas da mecânica clássica é chamada de máquina de Atwood. Vamos fazer aqui esse exemplo que você vai reconhecer que é um problema de roldana, né? Então, imagine que eu tenha uma roldana que faz a conexão a partir de uma corda, né? O desenho ficou horroroso, mas tudo bem. De duas massas aqui. Então eu vou chamar essa massa de massa 1 e essa massa que está aqui de massa 2. Então é esse problema que a gente está tratando. Você sabe que esses blocos eles estão conectados por essa roldana, por essa corda, e os dois sofrem ação da força gravitacional, puxando os dois blocos para baixo. Só que nesse caso do problema que a gente está tratando, a gente vai fazer uma suposição para a gente tentar entender. Eu vou supor que as massas, eu vou colocar aqui a massa 2 é maior que a massa 1. Então imagine que eu tenho esse cenário, e eu vou chamar de x para a gente tentar descrever esse problema, x como a distância entre a massa 2 e a roldana. Então eu vou construir todo o meu referencial a partir dessa distância que vem daqui até aqui. Essa é a distância x, então, no problema que eu estou tratando. Agora também, para a gente tentar de suposição, também a gente vai supor mais um terceiro caso, que é a corda, no caso o comprimento da corda, ele é constante. Então essa corda ela nem estica, ela nem retrai, né? Quando a gente coloca essa suposição de corda comprimento constante, a gente acaba criando um vínculo entre algumas propriedades desses dois corpos. Qual propriedade é essa? Principalmente a velocidade, porque veja, quando a massa 2 se move com uma determinada velocidade, como essa corda não estica nem retrai, o sistema como um todo ele se move com a mesma velocidade. Então, a massa 1 e a massa 2 eles passam a ter a mesma velocidade. Assim como os dois eles sofrem a mesma aceleração. E veja que essa massa 1 ela tende o sistema a andar nessa direção. Enquanto a massa 2 tende o sistema a andar nessa direção, que é na direção para cá. Então a gente vai colocar um sistema de referência, que é o seguinte. Quando a massa 2 desce e a massa 1 sobe, a gente vai dizer que esse é o sistema positivo. Porque aí, como a massa 2 é maior que a massa 1, esse vai ser o referencial positivo. E aí a gente vai ganhar velocidade positiva, crescimento de posição positiva e aceleração positiva. Quando a massa 2 se aproxima da roldana e a massa 1 se afasta da roldana, a gente vai colocar que essa é a direção negativa, tá? Esse vai ser o nosso sistema de referência. Agora veja que a velocidade, que é dx dt, né, ela é a mesma, e a gente já consegue então finalmente escrever algumas características, tá? Eu vou escrever o somatório de força para cada um desses sistemas, né? Então veja. Para o caso da massa 1, existem algumas forças que eu posso colocar. Quais são as forças atuantes nesse sistema? Note que no caso da massa 1, a força gravitacional que aplica uma força nessa direção, ele é dado por M1 vezes G. Só que essa força ela é negativa, ela é menos M1G. Por que ela vai entrar como negativa? Justamente porque essa força gravitacional faz com que o sistema ande na direção oposta, porque M1 desce e M2 sobe. Existe aqui uma tração que está equilibrando essa força. Essa tração eu vou chamar dessa letra tal aqui, ó. E ela está na direção do movimento, que é o tal. Essas forças que eu acabei de construir aqui representam a força do bloco 1. Agora, no caso do bloco 2, a força que eu tenho é M2G, que é a força gravitacional que está na direção do movimento e agora ela é positiva. Veja que agora é positiva porque ela faz a massa 2 descer e a massa 1 subir. Porque se a gente for olhar daqui, parece que as duas têm a mesma direção, mas não é isso, porque lembre-se do referencial que a gente escolheu, né? Então está aqui. Menos essa tração que é a mesma que está aqui, né? Que é essa tração que está aqui, que aparece no fio, aparece na roldana, aparece em todos os pontos do fio, né? Então, agora a gente acabou de construir quais são as forças quando a gente determinou
um sistema de referência para esse problema, né? Agora, com essas forças, eu posso escrever finalmente quais são as equações do movimento. Porque para ambas que estão aqui, ambas as problemáticas, elas estão sujeitas a uma mesma aceleração. Percebe? Porque, como eu criei o vínculo pela corda que não estica e não retrai, que tem comprimento constante, como eu criei esse vínculo, agora, note que a aceleração de ambas é igual. Então, quando eu aplico a lei de Newton, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos m1g mais tal, que são as forças, isso tem que dar, no caso da massa 1, m1 vezes a aceleração. Em compensação, para o bloco 2, eu vou ter m2g menos tal, isso é igual a m2 vezes a aceleração. Então, essas expressões que eu acabei de construir aqui, colocando esse vínculo, mostra que os dois blocos eles estão amarrados por uma mesma aceleração. E a gente pode, enfim, determinar qual que é essa aceleração. Para a gente fazer isso, a gente vai somar as duas equações, tá? Eu vou tirar um pouquinho de informação aqui para não ficar a bagunça. Vou até tirar as hipóteses simplificadoras do problema, para a gente tentar resolver como que essa máquina de Atwood vai funcionar. Então eu vou somar essas duas, ó. Então, somando esse com esse e colocando o G em evidência, vai ficar M2 menos M1, que multiplica G, tal com tal negativo caiu fora, e no outro eu vou colocar A em evidência, onde vai ficar M1 mais M2 vezes a aceleração. Então, a minha aceleração é conhecida, ela é dada por M2 menos M1, que divide M1 mais M2, e tudo isso multiplica G. Encontrei a aceleração. Note que é uma aceleração constante. Então, é um problema de força constante. Para continuar a resolução desse problema, encontrar o vetor posição, você integra e resolve o problema igualzinho do vídeo anterior. O que eu vou encontrar agora é a tração a partir dessa expressão, ó. Então, eu posso substituir esse valor em qualquer uma dessas duas equações para encontrar a tração, né? Então, vamos lá substituir em alguma delas, pode ser na primeira, por exemplo. Veja que a tração, deixa eu pôr outra cor. A tração, tá aqui, ele é dado por M1 vezes, deixa eu ver, A mais G. Não é isso daqui, quando eu coloco em evidência, ó, M1 vezes A, M1 vezes G, M1 vezes A mais G. E agora, eu vou colocar a aceleração em função de G. Vai ficar assim, ó. M1 vezes A aceleração, é todo esse termo está aqui, M2 menos M1, que divide M1 mais M2, que multiplica G mais G. A gente pode colocar G em evidência e resolver essa operação. Olha só, quando a gente fizer isso, a gente vai obter assim, ó. M1 que multiplica M1 mais M2. O G eu vou colocar em evidência, então fica M1G, né? Aqui fica M2 menos M1. E quando eu tirar o mínimo, M1 mais M2 divididos por 1, vezes esse termo aqui, vai ficar mais M1 mais M2. Note que dessa expressão a gente pode simplificar algumas coisas, por exemplo, M1 com M1, M2 mais M2 dá 2M2, e o que eu acabo obtendo aqui é 2M1, M2, G, que divide M1 mais M2. Esse valor que eu acabei de encontrar aqui representa a tração. E a gente pode, finalmente, analisar algumas coisinhas nesse problema específico. Por exemplo, nota que... vou colocar até aqui no meio. Ó. Se M1 for igual a M2, ou seja, as massas forem iguais, olha o que vai acontecer com a aceleração. M1 é igual a M2. Então, M2 menos M1 dá 0. Divididos por 2M1. 0 é a aceleração. Se M1 é igual a M2, esse corpo ele não se move. Ou seja, já estava se movendo, ele continua com velocidade constante. E olha outra característica, né? Se a gente tiver M2 muito maior do que M1,
Olha o que acontece com a tendência desse resultado. Ó, porque se M2 for muito maior que M1, M1 mais M2 se aproxima de M2. Porque somando M1 aqui, não acontece muita coisa. M1 é tão menor que M2 que esse resultado é praticamente M2. E M2 menos M1 é praticamente M2 também. Porque isso aqui está se aproximando. Então a aceleração é aproximadamente G. Então essa aceleração, quando a massa M2 é muito maior que M1, tende ao valor da aceleração gravitacional. Ou seja, é como se você tentasse segurar a massa M2 com uma resistência que praticamente não altera o resultado. E nesse caso específico, olha o que acontece com a tração. A tração, quando o M2 é muito maior que M1, ó, vai ficar M1 mais M2 é praticamente M2. Porque M1 é muito pequeno. M2 sobre M2 caiu fora. E isso aqui vai se aproximar a 2 vezes M1 vezes G, que é a tração do problema. Então veja que a gente acaba resolvendo esse problema pela forma geral e a gente consegue tirar algumas interpretações. Quais são elas? Relembrando, né? O fato de que se as massas forem iguais, a aceleração é nula, ou seja, se o objeto ficar parado ou com velocidade constante. E se a massa M2 for muito maior que M1, a aceleração tende à aceleração gravitacional. Porque a massa 1 vai ser praticamente desprezível e é como se a massa 2 estivesse em queda livre, por isso que ele se aproxima de G. Legal esse probleminha? Vamos fazer mais alguns nos próximos vídeos. Tchau!